Segunda-feira, excepcionalmente, a gente está aqui com as nossas lives. Terças e quintas são os 2 dias da semana que a gente faz aqui as nossas entrevistas, recebe os convidados. Hoje, excepcionalmente, na segunda-feira, porque amanhã é dia de eleição na UEG e, por causa disso, a gente antecipou a live para hoje, porque o propósito é entrevistar os dois que estão na disputa pelo cargo de diretor da unidade universitária da Universidade Estadual de Goiás, aqui em Iporá. Esse será o nosso assunto aqui hoje. Nós vamos entrevistar o professor Divino José, o Zezinho, candidato, e vamos entrevistar a professora Núbia Lemes, candidato. Os dois serão os nossos entrevistados aqui. Nós temos aqui uma transmissão que sempre tem apoios importantes. Nós temos aqui apoio nessa transmissão do Baratão Shopping, que é o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Iporá, atender inclusive pelo WhatsApp. Quem mora dentro de Iporá, em algum bairro, pode pedir pelo 64981541495, é o WhatsApp do Baratão. Temos apoio aqui na transmissão de Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais. A Bioenge atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. Empresa da Maiara e do Endel, 2 experts em meio ambiente. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Temos apoio aqui nessa transmissão do Laboratório Bioanálise, aquele que está no centro de Iporá. É um laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e tem também serviço de coleta em Amorinópolis, Jaupaci e em Piranhas. Essa transmissão conta com o Mais Delivery. Deu fome? Baixa aí no seu celular esse aplicativo. Iporá agora tem um aplicativo, algo muito prático para você, na comodidade da sua casa, receber sanduíche, pizza, bebida. Sim, deu fome? O aplicativo Mais Delivery resolve. Baixa no seu celular. Temos esse aplicativo no qual estão cadastradas as principais empresas do ramo de alimentação e de bebidas de Iporá. E agora, inclusive, com desconto OG 15%. É isso aí, esses são os nossos anunciantes e nós vamos partir aqui para a entrevista. Nós anunciamos, convidamos os dois candidatos, aceitaram vir e eu combinei com eles que eu iria entrevistar cada um aqui por 25 minutos. São 20 horas e 2 minutos. Nesse momento eu vou começar aqui a entrevista com o Divino José, o Zezinho. O Zezinho é candidato a diretor da UEG de Iporá, numa eleição que começa a votação amanhã, meio-dia, e vai até quarta-feira, meio-dia, uma votação online. Você passa a ser o nosso entrevistado, Zezinho. Boas-vindas. Muito obrigado, Valdeci, muito obrigado pela oportunidade do Oeste Goiano, né? Eu agradeço na sua pessoa, porque eu entendo que criar espaço como esse é uma oportunidade para a gente conversar com a comunidade, né? A gente externar o que está acontecendo dentro da UEG com a comunidade também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Um interesse até maior do que dentro da universidade, né, Zezinho? Um interesse também da comunidade que acompanha a UEG que tem longa história, que começou lá na FECLIP, e que essa história já perdura aí por algumas décadas. A UEG é um patrimônio regional, né? Ela começa com a história na FECLIP e se estrutura enquanto UEG. Então, assim, ela nasce já do compromisso com o ensino, com a pesquisa, com a extensão. Então, tem uma história de muitas pessoas envolvidas e que lutaram muito para que tivesse uma universidade aqui em Iporá, né, para atender a região. Muito bem, Zezinho, satisfação te receber aqui. Nós vamos começar o nosso bate-papo, Zezinho. Eu quero começar conhecendo quem é o professor Divino José, o Zezinho. Vamos ao seu currículo. Isso. Você está na UEG há quantos anos? Deixa eu aproveitar e cumprimentar os internautas, né, Sim. Os alunos, a comunidade acadêmica, professores, técnicos administrativos, né, que estaria lá assistindo lá na UEG. Então, assim, cumprimento, né, toda a comunidade que vai estar votando, inclusive, e as pessoas que acompanham essa transmissão, essa live. Então, o professor Zezinho, né, de nome, Divino José, como foi apresentado, e assim, de forma mais resumida, eu sou uma pessoa que é daqui, nasceu em Iporá, sou filho da UEG também, porque fiz o meu processo de educação, ele foi todo aqui na cidade de Iporá, a base, né? Fui aluno do CEPI Osório, Raimundo Lino, na época era mestre Osório, né? E fiz lá da alfabetização até o 3º ano, na época era o técnico integrado em enfermagem, então tem uma relação, um pezinho na saúde. E de lá fui para a UEG fazer o curso de Geografia, posterior à graduação fiz a especialização
também na UEG, só depois que tive a oportunidade de ir além de Iporá, e daí assim, uma oportunidade interessante, porque continuei na universidade pública, mas fui para a Universidade Federal, na regional de Jataí. Foi lá que fiz o mestrado, fiz o doutorado. Geografia. Na área de geografia Sempre também. a geografia. Sim. Aí, assim, na dissertação do mestrado e na tese, eu tive a oportunidade de ampliar o olhar a partir da geografia, obviamente, mas assim, eu tive a oportunidade de fazer uma dissertação onde eu estudei o processo de apropriação do município de Iporá, na região. Então, assim, conheço bem, né, como foi o processo de apropriação. E, posteriormente, além de fazer essa discussão então, de desenvolvimento regional, eu tive a oportunidade de fazer uma tese, né, e, na pesquisa da tese, eu pude discutir o cooperativismo. E estudei bem as cooperativas de Iporá. Claro que eu tive que ir além daqui, né, pensar, entender a lógica do cooperativismo, como é que ele surge internacionalmente, como é que ele chega aqui no Brasil, e obviamente, como campo de estudo, foi as cooperativas de Iporá, da microrregião de Iporá. Junto com essa relação, Valdeci, de formação acadêmica, eu tenho uma história de participação comunitária. O doutor Elias, ele falava assim, o Zezinho, o professor Zezinho é um agitador cultural. Então, sempre tive uma relação ligada aos movimentos culturais da nossa região, do estado de Goiás. Junto com isso também, uma participação na vida comunitária. Eu fui conselheiro tutelar por 2 mandatos, inclusive, assim, nas eleições que eu participei, eu tive a oportunidade de ser o mais bem votado nas 2 eleições. Então, assim, tem uma história de muita relação com essa comunidade regional nossa e com a defesa das minorias, né, as minorias de acesso ao direito. Além do Conselho Tutelar, participei, militei na Pastoral da Juventude, uma pastoral juvenil. A partir da Pastoral da Juventude, tive a oportunidade de participar das comunidades eclesiais de base, né, as SEBs, do Conselho... Que é ligado à Igreja Católica. Católica, do Conselho Pastoral também. Então, assim, a minha base de formação, ela tem muita relação com a participação na comunidade e muita vivência nos espaços de construção democrática e de defesa de quem, muitas vezes, não tinha voz, né? Defesa de causa relacionada à mulher, à questão indígena, ambientalistas, à população negra. Então, assim, eu sempre tive envolvido com as causas de minorias, de pessoas que não tinham acesso. E isso me molda e me faz chegar a essa condição, com essa candidatura para candidata a coordenador da unidade de Iporá, trazendo essa trajetória muito comigo, de respeito, de defesa do cuidado humano, de acolhida. Então, é isso que eu trago, inclusive dentro das minhas propostas enquanto candidato. Essa vivência sua, então, com a comunidade, você imagina que pode trazer uma proximidade entre o EG e comunidade iporaense? Eu acredito, sim, Valdeci, porque assim, a universidade ela não é uma bolha, ela não é um espaço isolado. Ali a gente está pesquisando, ao mesmo tempo muito atento com a extensão. A extensão é de que forma que a gente insere, contribuindo, fazendo a intervenção na comunidade. Então, assim, o EG, os pesquisadores, os professores que estão ali, a comunidade acadêmica, né, como todo, acadêmicos, os servidores dali, está muito atento, né, com o cuidado que precisa de ter com a comunidade, com a relação que é preciso de ter. Então, é isso que eu tenho, eu tenho um olhar muito atento e estou propondo resgatar relações nesse sentido, inclusive. Então, esse é o Zezinho, o Divino José, o Zezinho, candidato a diretor na UEG. A UEG que passa por eleição exatamente amanhã, a partir do meio-dia. Todos da UEG, os alunos, funcionários também votam, né? Os funcionários, professores, todos votam para eleger um novo diretor. O atual diretor é o Saulo Henrique, nosso amigo. Ele cumpriu 2 mandatos, deixa, e alguém vai ser eleito a partir de amanhã. Amanhã, meio-dia, até quarta, meio-dia, tem votação lá, o Zezinho é um dos candidatos. Zezinho, agora que nós sabemos quem é o Zezinho, vamos partir para as suas propostas. O que o Zezinho, professor, propõe se eleito diretor da Unidade Universitária de Iporá? Isso. Valdeci, o que eu tenho proposto, e a você, internauta, que está acompanhando, de fato, realizar uma gestão democrática, que crie possibilidade das pessoas participarem, da comunidade acadêmica como toda participar.
onde terá representação, inclusive, com a criação de um conselho de gestão, e daí, como eu falei inicialmente, isso tem relação com a minha vivência, né, querer trabalhar em grupo, querer trabalhar coletivamente, e eu sei trabalhar em grupo. Atualmente não tem, Zezinho, essa discussão interna de gestão? Não tem. A estrutura da UEG ela mudou nos últimos anos, né, para coordenação de unidades, para campos, para institutos, e tem coisas que foram se perdendo nesse processo. Eu proponho fazer um resgate, e aí é uma iniciativa minha, é um compromisso que eu faço com a comunidade acadêmica de criar, de início, um conselho de gestão. O conselho de gestão terá representante de todos os cursos, de alunos, professores e dos técnicos administrativos, que são subdivididos entre analistas, né, que são quem tem nível superior, e os assistentes administrativos, que são os que têm um nível médio. Então, assim, esse grupo terá representação, e, inclusive, é um grupo que relega de cuidados há muito tempo. Então, assim, a primeira coisa é isso. Então, conselho de gestão. E depois, eu tenho buscado, inclusive, estabelecer relações, e tenho disposição para isso, inclusive, de ampliar as relações que eu já tenho. Primeiro, internamente, de fazer uma gestão de diálogo, né, internamente, e, inclusive, internamente, quando eu digo interno, não só na unidade, mas com o campus, com as estruturas que existem na UEG, com o reitor, com pró-reitorias, com coordenadores de departamento. Então, eu tenho essa disposição e quero ampliar esse diálogo vai ser constante. E, para além, promover o diálogo externo, com prefeitos, onde a UEG de Porá atinge, com vereadores, com deputados e também com outras instituições que eu entendo que pode ser parceira da UEG. Então, de fato, uma gestão de participação e de relação externa. E tem um elemento muito importante, Valdeci e a você, internauta, que é a acolhida. Para mim, isso é muito importante. Acolher bem a comunidade acadêmica. As pessoas carecem de zelo na UEG de Porá. E eu entendo que, quando você acolhe bem o servidor, que você acolhe bem a comunidade acadêmica, as pessoas se sentem em condições melhores de produzir, de estar no espaço, querem estar no espaço, quando são mais zeladas. E aí, quando eu falo de acolhimento, eu estou pensando em fomentar a questão da inclusão, pensando a questão da saúde das pessoas que estão ali. Muitas pessoas, infelizmente, estão adoecidas, precisam de cuidados, né? Alunos, servidores, precisam de cuidados, né? De serem valorizados, mas, ao mesmo tempo, de serem cuidados com relação até à saúde. E o espaço precisa de ser melhor estruturado. Então, eu estou me propondo, inclusive, buscando parcerias, né, de insistentemente buscar parcerias para a gente estruturar o espaço, inclusive físico, para criar condições melhores de acolhimento da comunidade acadêmica. E, obviamente, fomentar o diálogo para fortalecer a estrutura humana, funcional da unidade, porque, para mim, está aí um dos pontos primordiais. Você precisa de ter uma boa estrutura humana, funcional, dar condição para as pessoas trabalharem, para que a gente consiga, de fato, fazer muito melhor do que a gente faz. E, inclusive, para a gente abrir muito mais as portas da nossa unidade para a comunidade externa, porque a universidade ela pode oferecer projetos para quem não está num curso de graduação, por exemplo, projetos culturais, projetos esportivos. Inclusive, eu tenho feito já o diálogo com muitos deputados para ver quais são as possibilidades junto ao governo estadual e ao federal para a gente levar os projetos que já existem, que já estão consolidados. Via emendas? Tem projetos que é via departamentos, federações que já oferecem, né? Por exemplo, tem federações de judô, de taekwondo, de capoeira, que já têm projetos disponíveis para isso, e que o governo, junto ao governo estadual, alguns no governo federal, que financia, né, a implementação desses projetos. Então, assim, eu vou ter um olhar muito atento com a questão cultural e esportiva, porque eu entendo que isso é importante no processo de acolhimento, no processo de formação também. Então, tem um olhar atento com isso.
O acolhimento que você fala também, assim, diz respeito a número de alunos, tem decrescido? Como é que está isso? A evasão, o Valdeci, ela tem relação com o acolhimento. Porque de vez em quando cogita, tal curso pode ser extinto. Sim. Já houve essas cogitações. Imagina só, se o aluno não está bem acolhido, ele não quer ficar naquele espaço. Facilmente, qualquer coisa, ele vai desistir da universidade. Se o servidor, se o técnico administrativo, o analista, o assistente administrativo, se ele não está bem acolhido, ele vai querer ir para outra unidade. E isso tem ocorrido, né? O professor que está numa condição que não se sente acolhido, que o funcionamento, a estrutura não está legal para ele, o que ele vai fazer? Na primeira oportunidade, ele vai para outra unidade. Então, a gente vai perdendo, vai esvaziando, e isso é meio que um efeito cascata, influencia em todos os segmentos da comunidade acadêmica, né? Então, assim, quando eu falo de acolhimento, é pensar a coisas que talvez sejam mínimas. Por exemplo, o aluno ele precisa de chegar na universidade, considerando especialmente na UEG que boa parte dos alunos são da região, né? E os que são aqui de Porá, a maioria são alunos trabalhadores, que têm que conciliar a carga horária de trabalho e ir para a universidade. O aluno leva uma comida, por exemplo, para a universidade. Ele tem que ter uma copa, por exemplo, ele ir lá esquentar a comida. Hoje isso, não tem? Isso não tem, né? Isso faz parte do acolhimento, né? Não tem antigamente tinha uma cantina terceirizada, hoje não tem ela dentro da universidade. O aluno que, por exemplo, ele é bolsista, por exemplo, ou estagiário, ele vem, por exemplo, fazer a carga horária dele na escola, e ele, por exemplo, tem que ficar à noite para a aula. Hoje a gente não tem um espaço de repouso, não tem uma estrutura de duchas para o aluno, por exemplo, ir lá tomar um banho. O motorista ou o professor que vai realizar uma aula campo, por exemplo, motorista que vem de São Luís ou de Anápolis, ele vem para dirigir o ônibus para a gente numa aula campo. Ele não tem, por exemplo, uma estrutura de acolhimento para ele repousar ali até o horário da viagem. Então, assim, são coisas como essa que eu entendo que é acolher, que é incluir, inclusive incluir mais as pessoas. Por exemplo, nós somos uma universidade que é uma universidade de inclusão, mas tem alunos que nunca subiu na parte superior da universidade porque só tem escadas. Não tem rampa e não tem elevador. Não tem elevador. Não tem. Ele é um aluno que não conhece a parte superior da universidade. Então, eu me preocupo com isso. E essas coisas me sensibilizam. Tem problema até de estrutura física, então. Demais. De estrutura física e humana. A gente precisa de estruturar para melhorar as condições de trabalho, de acolhimento, e precisamos de investir na questão humana para valorizar as pessoas que muitas vezes estão sobrecarregadas com acúmulo de funções, inclusive. São 20h18, nós estamos entrevistando o professor Zezinho, Divino José, ele que é candidato a diretor lá na UEG. Nós vamos aqui até 20h27, entrevistando ele, Zezinho. Fica à vontade aí para falar mais. Zezinho, a gente vê muita bronca aí de vocês com relação ao governo de Goiás investir o que a lei manda do orçamento do Estado. Você tem proposta com relação a isso? Que luta você propõe nesse sentido? Eu defendo a autonomia. A universidade, ela carece de autonomia, a gente entende que isso faz toda a diferença. Então, sou um defensor. Sendo eleito, serei um defensor da autonomia da universidade. Uma das lutas antigas que a gente tem e que eu entendo que precisa de ser retomada é o repasse de 2% da arrecadação do Estado para a UEG. Porque se a gente tem esse repasse, se a gente tem autonomia, é mais fácil da gente gerir e da gente, inclusive, investir. Então, hoje a gente não tem isso seguro, né, em lei. Nunca aplicou esses 2%? Nunca aplicou, né, os 2%. E é lei? A gente não tem isso aprovado, né? Precisa de ser aprovado. Tá. Então, tem que fazer a lei. Tem que fazer a lei, exatamente. Então, assim, a universidade que ela carece de autonomia dificulta a gestão, dificulta o funcionamento, dificulta a manutenção e até o crescimento dela. Então, sou um defensor da autonomia. Agora, eu entendo, Valdeci, também, que todas as relações que forem precisas de serem feitas de diálogo da UEG, falando localmente, que é onde eu pretendo estar enquanto gestor, enquanto coordenador da unidade, tudo que for preciso de fazer, inclusive de relação e diálogo com o governo estadual, com o governo federal, com os governos municipais, eu tenho disposição para isso. E vou buscar essas parcerias, porque eu sei que existem caminhos com isso. A gente aqui na nossa micro-região é privilegiado
com a presença de muitos deputados que estão frequentemente passando por aqui, deputados estaduais, federais e, inclusive, senadores também. Então, assim, a relação com esses representantes externos é preciso de ser estabelecida de uma forma muito forte e eficaz, inclusive para a gente chegar no diálogo com o governo, por exemplo, do Estado, e para a gente ter acesso ao que o governo do Estado tem oferecido em outras instituições. Então, a gente precisa de ser oferecido esses investimentos também para a nossa UEG, para a nossa unidade de Porá. Zezinho, nós perdemos aqui na nossa UEG status, né? Porque hoje está atrelado a São Luís é um campus e aqui é uma unidade universitária. Tem uma coisa aí que a gente perdeu aí uma certa autonomia, um certo status, né? O seu plano de gestão prevê alguma coisa nesse sentido ou isso é irreversível? Não, a mudança que teve, Valdeci, ela ocorreu, né, na mudança de governo, né, mudou a estrutura da UEG e a nossa unidade, que era campus, passou a ser unidade, né, dentro do campus Oeste, com a sede em São Luís. É ruim essa estrutura para a gente, porque a gente perde, por exemplo, a gente tem menos repasse, por exemplo, do que a sede, que é São Luís. E mesmo a gente tendo mais alunos, mais servidor, a estrutura nossa tendo uma demanda maior. Tem mais aluno, tem mais estrutura e nós somos submetidos a São Luís. Então, esse é um exemplo, né? E, então, assim, é preciso discutir essa estrutura. Agora, hoje, essa estrutura é a estrutura que já está implantada. Mas eu entendo que é preciso de questionar, tenho compromisso nos espaços que eu tiver a oportunidade de fazer a reflexão sobre isso, mas, assim, mais do que isso, é fazer uma gestão eficiente, é fazer uma gestão que, de fato, ela tem celeridade em dar respostas, que tem ações concretas. Eu entendo, por exemplo, se nós temos um repasse que vem a cada 3 meses, esse repasse precisa de ser bem aplicado e a gente precisa dar conta de utilizá-lo, inclusive, se necessário, fazer pedido extra, como é o caso de São Luís. A gente tem exemplos disso que eles usam o repasse deles e faz pedido extra, né? E busca, inclusive, as parcerias, como eu citei, além de internas e externas também. Então, eu pretendo muito caminhar nesse sentido. Primeiro, buscar o diálogo, mas no momento que precisar de fazer o embate, vou fazer, tá? Tem disponibilidade para isso, mas tem muito diálogo já estabelecido, tem condição de avançar nessa questão do cuidado, do investimento na unidade. É possível a gente avançar com as parcerias que já existem, que estão disponibilizadas para a gente. Deixa eu aproveitar aqui só um gancho aqui. Nesse processo de candidatura para a coordenação, eu externalizei para as redes sociais, né? Eu fiquei impressionado com a receptividade de políticos, de empresas, de empresários, não só de Porá, mas da região, vindo perguntar de que forma que eu posso ser parceiro da UEG, de que forma que eu posso ajudar a UEG. Então, tem uma possibilidade aí de canal de estreitamento de comunicação. Enorme. Está aberto, e eu já sabia que tinha, na verdade, porque tenho muitas relações nesse sentido já, mas com a candidatura, as pessoas vieram manifestar a disponibilidade de fazer parceria, de instituições oferecer parceria para estruturar, para fomentar a estruturação de cursos que já existe, para a realização de estágios, para discutir possibilidade de parceria, para ter a presença da UEG lá dentro das instituições. Zezinho, faltam 3 minutos para mim concluir o tempo contigo. Sobre cursos para a UEG, Zezinho, você tem sempre um anseio de trazer novos cursos. Porá melhorou muito com o IF Goiano, com o Uniporá, mas tem sempre um anseio de novos cursos. Tem metas nesse sentido? Valdeci, tem possibilidades. Obviamente, a gente vai criar o conselho gestor para a gente refletir cada detalhe da unidade, mas mais além disso, existe possibilidade, claro, de trazer novos cursos. A gente avançou recente com a oferta do mestrado do Prof. Água, que é uma novidade, é o primeiro mestrado na universidade pública na nossa microrregião, né, oferecido no formato presencial, gratuito. Então, a gente está comemorando isso. A gente teve um avanço recente, que eu considero ainda recente,
que foi a criação do curso de Direito. A gente formou as primeiras turmas agora recentemente. Mas é possível criação de novos cursos, sim. Mas, primeira coisa, a gente precisa de fortalecer os cursos que já existem. Cada curso de graduação precisa de um olhar atento, zeloso, para se fortalecer, para oferecer melhores condições de atendimento à comunidade acadêmica e o mestrado também. E aí a gente vai avançar na busca de novos mestrados, de especialização lato sensu e de novos cursos de graduação. Aí a gente pode avançar e eu tenho disponibilidade para isso. Zezinho, faltam 2 minutos para você concluir o seu pedido de voto aí, as suas palavras finais a respeito dessa sua candidatura e seu projeto de se tornar diretor. Certo. A primeira coisa, eu quero agradecer. Esse é o momento que a gente está finalizando, né, o processo de campanha. Né, hoje encerra meia-noite, né, todo o processo em redes sociais, de corpo a corpo. Né, amanhã já é dia de eleição, é dia de votação. Então, a gente não vai estar fazendo mais campanha. E essa é uma oportunidade para mim agradecer as pessoas que vieram, que acreditaram nesse projeto, que me procuraram. Eu quero fazer parte desse projeto, eu quero ajudar, eu quero estar junto com você. Então, muito obrigado por toda essa recepção. Toda campanha, eu tive a oportunidade de fazer uma campanha com respeito, com cuidado a todos que participou do processo. Inclusive, a gente, como já falei, a gente teve 2 candidaturas, então, um processo todo de respeito, sem ofensas, sem ataques, e eu acredito muito nisso. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar desse processo, pela acolhida de cada um, inclusive de quem falou, não vou votar, mas eu te admiro. Você, eu tenho certeza que, sendo eleito, vai nos representar bem. Então, eu estou satisfeito com essa campanha, então, meu agradecimento e, ao mesmo tempo, meu pedido de voto. O candidato ele ganha se tiver o voto. Então, eu estou pedindo o voto e o apoio, porque, nesse momento agora de eleição, cada pessoa que me apoia, é importante que ligue para o colega, que relembre que é o momento de votar. O meu pedido para toda a comunidade acadêmica. Vai ter esse compromisso meu de acolhida, de uma gestão participativa, de um olhar zeloso e atento para toda a comunidade acadêmica. Esse é meu compromisso e o meu pedido de voto. Voto Divino José, professor Zezinho. Vai estar Divino José na escolha do voto. É isso aí, esse foi o recado do Divino José. O professor Zezinho foi o nosso entrevistado. Zezinho, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. A gente encerra aqui sempre um presentinho para quem vem aqui, viu, Zezinho? Uma caneca técnica personalizada aí com o seu nome. Obrigado. Coisa linda, muito obrigado. É isso aí, nós vamos agora, a partir de então, entrevistar a outra candidata, a adversária do Zezinho. É assim aqui, um exercício de democracia para o EG. Nós estamos numa transmissão que conta com apoios de BioENGE Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais. A BioENGE atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. A BioENGE é a empresa da Maiara e do Endel. O contato da BioENGE é o 649-9623-5621. Essa transmissão tem apoio do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365. Tem também serviço de coleta em Amorinópolis, Jalpaci e Piranhas. Agora temos aqui em Porá um aplicativo interessante, é o Mais Delivery. Deu fome? O aplicativo Mais Delivery resolve. Baixe aí no seu celular esse aplicativo. Mais Delivery é para você pedir sanduíche, pizza, bebidas. O Mais Delivery é muito prático e agora tem inclusive o desconto OG 15%. E essa transmissão conta também com o apoio do Baratão Shop, o campeão de preços baixos. Maior, melhor e ágil para atender quem mora em Iporá, atender inclusive pelo WhatsApp. Quem mora em algum bairro de Iporá, pode pedir aí pelo 649-8154-1495. Baratão Shop é o campeão de preços baixos. Esses são os nossos patrocinadores e a gente entrevistou há pouco o candidato professor Zezinho. Agora eu recebo com prazer aqui a candidata, a professora Núbia, passa a ser a minha entrevistada, é também amiga minha, é pessoa aqui de próxima do Oeste Goiano. Núbia, satisfação te receber aqui, minhas boas-vindas. Obrigada. Boa noite, já posso fazer as minhas saudações a quem estiver? Então, vamos lá, né? Então, sei que nós temos um público lá na UEG,
que está nos assistindo. Está acompanhando lá. Um abraço para o pessoal da UEG, essa UEG que a gente tanto gosta, tanto aprecia. E quer lutar para a qualificação desse espaço, né? Então, boa noite os acadêmicos, as acadêmicas, os professores, as professoras, os servidores técnicos administrativos, os profissionais da limpeza, e todos guardas. Então, assim, aqueles que lidam diretamente com a gente deseja uma boa noite. Fiquem aqui com a gente para acompanhar o nosso histórico, o nosso trabalho, né, as nossas propostas, porque uma vez que estamos envolvidos com a universidade, é importante que a gente conheça as pretensões daquele que quer cuidar da universidade. Você tem uma longa história na UEG, né? Mas tenho sim. Desde o início? Desde o início. De FECLIP. Eu acompanhei o movimento pró-ensino superior, ainda era adolescente, que fazia educação básica, mas me lembro quando o senhor José Antônio, juntamente com o professor Lázaro, professora Ângela, Leonel... Década de 80. Década de 80, né? Porque o primeiro vestibular foi lá. O pessoal entrou lá nos anos 88, né? Foi um movimento, uma revolução aqui na região. E naquela época, o que existia aí era 20% no máximo dos profissionais aqui na região que tinham uma qualificação no ensino superior. Então, foi um movimento muito intenso nesse sentido. Então, desde 88, lido, né, com essa instituição a nível, enquanto a educação básica, acompanhei o movimento, depois eu entrei para a FECLIP, né, que foi a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iporá. Fiz o curso de Ciências, depois entrei para a UEG, né, depois que a gente teve a implementação da Universidade Estadual de Goiás, fiz o curso de Matemática. E aí a minha história... Você fez 2 cursos, então? Lá, sim. Ciências e Matemática. Sim, agora eu estou indo para o terceiro, né? Mas não é lá porque o que eu queria era curso de Educação Física. Né? Então, estou fazendo o curso de Educação Física, estou terminando agora, porque por interesses mais pessoais, né? Pela lida com o corpo. Parece que na UEG você não é exatamente professora, você é do administrativo. Também, não. Você é coordenadora pedagógica. Atualmente, com a reestruturação da universidade, eu sou assessora pedagógica, mas já fui coordenadora de trabalho de conclusão de curso, já fui coordenadora do curso de matemática e, atualmente, eu estou na assessoria pedagógica. Então, assim, a minha lida com esta instituição, a nível de gestão, ela já vem desde... Bem diversificada. Exatamente. Né? Desde quando representava, quando era acadêmica do curso de matemática, do curso de ciências, como representante de turma. Então, assim, é uma lida do ponto de vista acadêmico estudantil e agora profissional. Muito bem. Ô, Núbia, nós vamos conhecer aqui cada uma das suas propostas, se eleita diretora da UEG de Iporá, nós vamos conhecer cada uma das suas propostas. Agora, vamos começar, Núbia, pelo seu currículo, né? Vamos falar mais um pouquinho do seu currículo, um pouco já foi dito, mas quem é a Núbia desde a vida escolar, os cursos que a Núbia fez, você já disse aí de alguns, o seu currículo completo. Então, vamos lá, né? O meu currículo perpassa experiências na área de ensino, basicamente, né, porque eu sou professora. Primeiro comecei na educação básica, então trabalhei na educação básica em torno de 24 anos. Deixei a educação básica não pela falta de gosto, aliás, né, seria uma hipocrisia eu trabalhar num curso de licenciatura não gostando da educação básica. Por que eu deixei a educação básica? Porque eu vi que a UEG precisava de mais dedicação minha. Então, eu optei por ficar de dedicação exclusiva na UEG. Então, foi isso que me motivou a estar lá. E aí, a nível, quem sou eu? Né? Então, eu sou essa pessoa que aspira pela transformação, pela mudança, pelo movimento. Né? Isso me constitui. E, na UEG, o trabalho que eu desenvolvo, agora falando profissionalmente, o trabalho que eu desenvolvo é nesse viés, nesse sentido de transformação. Então, quem sou eu? Atuando na assessoria pedagógica, eu lido com a coordenação de assuntos relacionados a comitês de bolsas. Então, a gente teve uma ampliação significativa no número de bolsistas na universidade. A gente lida também com o comitê de cotas. Então, sou presidente também do comitê de cotas, né, onde a gente tem a comissão de heteroidentificação das pessoas, dos candidatos que fazem a seleção como cotistas negros. A gente passa pela essa banca, então eu coordeno a banca, então coordeno o comitê de bolsas da universidade e coordeno eventos com ações de extensão para a promoção de atividades científicas e atividades culturais na universidade.
Então, por exemplo, agora a gente tem, desde o Plano Nacional da Educação, foi uma exigência que na universidade a gente tivesse que 10% da carga horária de todo o currículo, né, o projeto pedagógico do curso, a carga horária de integralização, 10% tem que ser cumprida com atividades de curricularização de extensão. O que é isso? O aluno ele tem que estar em contato direto com a escola. Para além do estágio, é atividade que envolve lazer, envolve atividades culturais, atividades acadêmicas, atividades científicas. Então, 10% é cumprido assim. Então, como que a gente faz? A gente promove eventos para que os nossos acadêmicos cumpram essa carga horária sendo monitores. Então, desde que a gente viu a necessidade, que aí, a partir de 2018, começou essa cobrança mais sutil, agora não. Né? Desde a última implementação da nossa revisão dos projetos pedagógicos de curso, aí, 2021, é uma exigência que todo aluno que sair da UEG e colar grau, né, além do exame nacional, que é o ENAD, ele tem que ter esses 10% de carga horária de curricularização de extensão. Então, a gente trabalha com atividades nesse sentido. Então, com todos os 6 cursos que nós temos, né, e agora mais com o curso de mestrado, a gente cadastra as ações na plataforma da extensão da UEG para que os alunos tenham a carga horária, tanto para atividades complementares quanto para atividades de curricularização de extensão. Então, a nossa atuação é nesse sentido. Então, a gente percebe que você tem um currículo muito próximo da UEG, né? Você tem uma vida inteira ali dentro da UEG. Quase que literalmente, porque eu até comento com os meninos, acho que não tem ninguém aqui, acho que 90%, eu fui olhar no meu telefone esses dias, eu tenho contato de quase todo mundo, porque, hora ou outra, alguém me manda uma mensagem querendo saber, é sobre um evento, é um site que precisa saber qual é para se inscrever, é uma mensagem sobre orientação para inscrição em edital de bolsa, para inscrição no evento, enfim. Eu me relaciono, eu considero que me relaciono bem com a comunidade da UEG. Então, eu vivo aquilo ali, tanto a nível intelectual, de produção acadêmica, quanto a nível presencial. Então, eu conheço aquele espaço e é por isso que eu coloquei o meu nome, Valdeci, à disposição, porque a gente sabe que o contexto que a gente vive de políticas públicas, a universidade, todos os sistemas públicos, eles estão muito gerenciados, né? Estão trazendo as políticas de gerenciamento de empresas para dentro das instituições públicas. Contudo, nessa mesma medida, a gente tem muita amputação do poder de agir. Então, colocar o nome à disposição é saber que a gente vai ter muito trabalho, é saber que eu preciso ir atrás e mostrar as minhas necessidades. Não é sentar... Ser gestor da UEG não é gestor de gabinete. Ser gestor da UEG é ir atrás das políticas de apoio, políticas de amparo. É ir atrás de apoio. É apoio político, é apoio no sentido governamental, é apoio de gestão, é apoio dos docentes. Assim como eu converso, tenho falado. Quando a gente fala assim que vai fazer uma gestão participativa, isso não é só plano de trabalho, isso é plano de ação. Então, é um plano de ação que, no primeiro dia, quando eu decidi, já tem algum tempo que eu decidi que iria ser candidata. E aí, o primeiro dia, eu já coloquei o meu plano de trabalho lá no sistema, né, no primeiro dia que foi aberto, e o plano de trabalho é o que eu trago hoje, com algumas inserções de sugestões, mas não modificou muito sobre aquele olhar que a gente tem das nossas demandas, das nossas necessidades. Então, eu vivencio a universidade integralmente. Estou ali de manhã, estou ali à tarde e estou ali à noite. Mas eu trabalho na sala de aula também, porque mesmo estando com todas essas demandas, a minha carga horária, que é na assessoria pedagógica, é 20 horas, aí eu trabalho com uma sala de aula, então eu trabalho com 3 disciplinas. Então, eu sei qual é a demanda do aluno, então eu sei qual é a demanda acadêmica. E também converso com os alunos, com os professores, com os técnicos, inclusive pedi muito apoio também para mesmo quem não vai votar. Porque eu digo, aqui é nesse momento que você vê o valor da pessoa, você vê aquele que está com você, você ouve sugestões, não só daquele que vai te garantir uma eleição, mas daquele que participa do ambiente com você. Isso é muito importante. Então, não adianta eu escrever no papel, é importante, mas que aquilo seja efetivamente representativo daquilo que eu já fiz. O que eu fiz pela UEG?
Então, isso é um pouco do que eu já fiz para projetar o que eu pretendo fazer. Muito bem, Núbia. Ô, Núbia, você é assessora pedagógica, né? E você, então, está próxima do diretor. Sim. E aí entende-se que você é uma candidata mais de situação, enquanto que o seu adversário é mais de oposição. Na UEG, isso também cola? É mais ou menos assim? É interessante, né? Realmente, eu estou como assessora do professor Saulo e a gente tem, eu quero deixar bem claro aqui, né, que uma atividade da assessoria pedagógica que tem atribuições muito específicas, né? Então, quem me ouviu desde o início da minha fala entendeu quais são as atribuições da assessoria pedagógica, né? Que é projetar a universidade a nível pedagógico. Então, o que eu vejo na UEG? Nós temos demandas que precisam ser acudidas a nível da coordenação da unidade. Vou dizer diretor, que é um nome que a pessoa vai entender mesmo. Então, aquele que dirige a universidade, ele tem atribuições muito específicas. Então, é nesse sentido que eu quero atuar. Por exemplo, eu vejo que a gente precisa de melhorar muito a nossa infraestrutura. Eu não sou cega, eu estou ali dia e noite. Então, eu percebo. Até o prédio precisa de melhorias, né? Muito. A gente precisa de ampliação de salas de aula. Conseguimos aí, né, na gestão do professor Saulo, inclusive já tem tudo licitado, né, climatizadores, né, como fala? Ar-condicionado. Ar-condicionado para todas as salas, já estão licitados. Não tem ar-condicionado para todas as salas? Não tem, mas é que a gente tem uma estrutura de rede elétrica que, hora ou outra, dá algum problema. Sim. Então, que, inclusive, está na nossa pauta do plano de trabalho, é de ir atrás, né, de apoio externo para a gente qualificar aquela infraestrutura elétrica. Nós temos problemas, sim, né? Sou consciente disso, eu vivencio, eu estou na sala de aula. Eu não sou cega para os problemas, né? Mas o que eu quero dizer? Os sujeitos, eles são únicos. Cada um tem um plano de trabalho que lhe pertence. Então, o meu plano de trabalho, enquanto assessora pedagógica, eu sei que eu cumpri com muita qualificação. Ouço isso quando vou nas salas, quando uma sala inteira me diz assim, professora, a gente vai te apoiar. Quando os professores dizem para mim, não, está tudo tranquilo. Né? Então, assim, eu conto com isso, não só para ser eleita, mas para restabelecer esse nosso diálogo, né, que a gente foi perdendo ao longo dessa estruturação da universidade, né, que desde 2019 a gente perdeu muito o poder de agir. Então, a gente quer não, vai, né? Estando eleita, e eu conto com isso, embora a matemática nos diga que eu tenho 50% só de chance, mas eu quero que isso se torne 100% a partir de quarta-feira. Então, aí, nesse sentido, a gente quer retomar, né, o nosso debate. Do mesmo modo que eu fui em cada sala para pedir sugestões, a gente vai em cada sala para ouvir também o que nós podemos fazer a partir de agora. Né? A pessoa que me conhece, né, quem está ali, está envolvida com o meu trabalho, sabe que eu não estou presente na universidade hoje para pedir voto. Eu estou presente porque esse é o meu perfil. O seu dia a dia, né? É o meu dia a dia. Não é porque, se a carga horária da assessora pedagógica é 20 horas. Tá, mas eu poderia ir lá 5 turnos e cumprir 20 horas, mas eu não trabalho com carga horária, eu trabalho com resultados. Então, o que os resultados trazem? Trazem uma melhoria para os acadêmicos, no sentido, quando eu digo, eu vou esperar, aqui são 11 horas, mas se eu não mandar esse relatório, esse menino não vai receber essa bolsa. Então, eu lido com a pessoa. Eu sei que, talvez ele nem sabe, né? Ele mandou uma data errada, mas eu estou ali, mando mensagem, então eu espero até um outro dia, né? Fica ali, às vezes, até 11 horas da noite, como muitas vezes já fiquei. Não é para dizer que eu sou a melhor, né? Não é para dizer que eu quero aparecer para a comunidade. Não, porque é um compromisso que eu tenho com a pessoa humana, com aquele acadêmico, com aquele professor. Então, é pautado nesse trabalho que eu desenvolvo, que a nossa gestão vai se efetivar a partir do dia 7 de janeiro, uma vez que a gente seja eleita para coordenar a unidade de Porá. 7 de janeiro, então, é o dia da posse. A posse de quem ganhar a eleição, que acontecerá amanhã, a partir de meio-dia, e termina no meio-dia da quarta-feira. São 24 horas para votar. Mas o que eu digo? A votação online. Vou dizer uma coisa que combina sempre comigo. Não deixe nada para a última hora. Vote né? logo. A gente
Amanhã, meio-dia, 12 horas e 5 minutos, vá lá. Vá no sistema. E é fácil, né? Quem não tem aula amanhã, vote da sua casa, do ambiente que você estiver, porque entra pelo portal acadêmico, né? E por lá, o portal docente, o professor vota, técnicos votam pelo seu portal e o aluno pelo seu portal específico. Muito bem, a Núbia Lemes, candidata a diretora da UEG, sendo aqui a nossa entrevistada. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Núbia, quando você falava aí sobre os problemas da UEG, você falou até da infraestrutura física lá, que o ambiente, que falta sala de aula. Parece que a UEG ela tem espaço físico, ela tem uma área por trás, ela tem um espaço onde se pode construir, não é isso? Sim, a nossa questão não é falta de espaço para obras, né? A gente tem. É aproveitar desses espaços para a implementação dessas obras. Nós temos até projetos para que essas obras aconteçam. Então, foi feito, sim, na gestão, nas gestões anteriores, foi uma labuta também do professor Saulo, mas a gestão dele, né, o trabalho dele ainda não conseguiu com que isso saísse do papel. Mas aí, qual é a minha proposta? Que eu, enquanto coordenadora da unidade, Valdeci, como eu disse há pouco, o gestor ele não governa sozinho, ele não governa atrás de um banco, ele tem que ir atrás. A gestão central não vai vir aqui na UEG e perguntar o que você está precisando, né? A gente tem que ir atrás. Então, o meu trabalho, eu quero estar procurando apoio político. Na verdade, eu já tenho feito isso. Relações políticas exatamente, em Porá, fora de Porá. Fora de Porá, não é? Porque como a gente não tem nenhum deputado que mora aqui, a gente vai atrás, porque o que precisa é intermediação. Então, eu sei que é preciso disso. Inclusive, né, estive em Caldas Novas no mês de setembro, acompanhando os alunos, jogando com os meninos, que é uma coisa que eu também sempre estou presente com os alunos. Eu acho que o gestor precisa, né, estar nos espaços para ver o que está acontecendo, até para intervir. Então, estive, né, com os meninos em Caldas Novas, junto com a professora Leiliane, ela foi a nossa coordenadora da comissão que levou os acadêmicos, e eu fui junto com ela para participar dos jogos com os alunos, né? Jogamos. E, assim, o que eu fiz? Já comecei a fazer contatos, porque a minha intenção era ser a coordenadora, então, conversei com alguns pró-reitores, eles me contaram, né, do que eles conseguem, porque, infelizmente, na UEG, Valdeci, as políticas, não existem políticas que são de igual paridade para todas as unidades. Você vê que tem unidades que têm projetos, têm espaços que são mais qualificados que outras. O que isso... Qual é a capacidade do gestor? O tratamento não é igual para as unidades. Infelizmente. O que eu percebo? Aquele gestor que está presente, aquele gestor que tem trabalho de intervenção política, que tem contato com fontes de intervenção e intermediação, as unidades são mais prósperas. Então, eu tenho feito esse diálogo. Aliás, você notou já fiz, isso? Notei. Nota quando a gente vai muito para as unidades, levar os acadêmicos para eventos, e a gente percebe. E também, né, pela fala dos meninos, né, a gente vê, eles também percebem, né, por que a nossa unidade não é assim. Então, assim, não só por isso, mas pelo incômodo nosso também, ao ver. Então, o que eu percebo? E nisso é a minha fala com os pró-reitores nesse evento que a gente teve e em outros que a gente vai. É importante o diálogo com a gestão central. Então, a gente tem essa facilidade de acesso, tanto na gestão central, quanto a nível municipal, com prefeitos. Então, relação assim, de amizade a nível de ter a UEG como patrimônio. Você se julga uma boa interlocutora para buscar essas forças? Se não fosse, eu nem entraria para ser uma candidata, Valdeci, porque eu entrei, porque eu quero melhorar a universidade. A UEG ela é um patrimônio, deveria ser um patrimônio considerado a patrimônio regional, patrimônio acadêmico. Lembra que eu falei? Há 30 anos, a gente tinha 10%, 15% de professores aqui que tinham graduação. Hoje, nós temos quase 100%. Quem trouxe essa qualificação acadêmica? Eu não falo não só qualificação acadêmica, é qualificação social, é qualificação econômica, é criação de poder de existência.
como que a gente não considera esse espaço como um patrimônio? Então, a gente precisa elevar esse sentimento de pertencimento. Como? Aí isso perpassa também a gestão participativa. Então, quando a gente tem um grupo que participa da gestão, né, eu coloquei no meu plano de trabalho, coloquei lá no primeiro dia, eu quero criar um conselho participativo. Né? Tecnicamente, a gente chama de conselho de gestão, né? Um conselho em que as pessoas participam da gestão, deliberando junto com a gente, fazendo sugestões para a gente ir. Porque o nosso olhar, por mais que a gente conheça o espaço, como eu conheço bem a universidade, a gente tem um corpo docente muito qualificado. Né? Hoje em dia, Valdeci, a gente tem um grande quantitativo, olha só, a maioria dos nossos professores tem mestrado, então eles têm mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, a nível intelectual, nós temos um poder de produção acadêmica muito bom. Então, é nesse sentido que a gente considera... E saiu daquela época dos contratados, dos contratos temporários. Sim, né? Nós temos hoje, atualmente, nós temos 38 professores efetivos e em torno de... são 13 professores de contrato temporário, mas são tratados com o mesmo zelo que a gente tem pelos professores efetivos. Por quê? Porque eles também fazem a universidade. Aliás, contribuem bastante em muito a qualificação do nosso espaço. Aí eu passo agora, quando eu falo de projeto, né? Como que a gente vai qualificar o nosso projeto? O nosso projeto de UEG, né? Eu penso, agora a gente vai ter um projeto UEG, sob a gestão da professora Núbia. Então, isso perpassa a qualificação de ambientes. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de ambiente acolhedor, ambiente de acolhimento. Então, assim, não é só na fala, mas é questão de espaço. A gente já criou alguns espaços. Mesmo lá na assessoria pedagógica, eu gosto muito de modificar o ambiente onde eu estou. Então, a gente criou espaços como... lá tem espaços verdes que a gente foi criando para melhorar, para o espaço ficar mais Característica bonito. de mulher, né, Núbia? Não só de mulher, mas eu acho que é daquele que quer ver uma transformação. Uhum. Né? Então, a minha história perpassa isso, Valdeci. Eu não sou... Por onde eu passo, o lugar não é mais o mesmo. Então, a minha fala perpassa isso. E eu eu quero, né? Porque é o presente, é do presente que eu falo. Embora o passado nos defina, né? Eu penso que a história ela deve ser a base de julgamento, né? A base de julgamento para a gente definir ou não, né? Pela escolha da pessoa. Então, a minha história com a UEG perpassa a contribuição de trabalho, uma constituição de vida. Contribuição de vida. Ô, Núbia, o pessoal de Porá vibrou muito com a UEG nos últimos anos, quando surgiu o curso de Direito. Foi uma conquista extraordinária. E o pessoal do lado de fora fica sempre na expectativa de curso. O que você tem para dizer sobre isso? Novos cursos. Então, isso não perpassa a decisão de um. Né? Mesmo porque eu estou dizendo que a nossa gestão é compartilhada, a nossa gestão envolve o diálogo e envolve uma decisão da comunidade. Então, hoje, na UEG, Valdeci, para a gente abrir um curso superior, a gente precisa ter 75% de professores efetivos naquele curso. Então, como que eu vou fazer? Nós vamos dialogar com os professores da universidade e ver quais são as melhores escolhas. Então, agora, por exemplo, nós tivemos a vinda de um mestrado, com total apoio do professor Saulo. Inclusive, nós temos agora salas, conseguiu salas, né, para a gente ter espaços mais qualificados para esse novo curso que a gente tem, né, que é a nível de pós-graduação, a nível stricto sensu. Então, cursos, primeiro, esses primeiros dias, nós vamos qualificar o que nós temos. Depois, por meio dessa gestão, que a gente vai compartilhar decisões, compartilhar propostas e ouvir o que é melhor para o Oeste Goiano. Quais são as nossas demandas? Porque você que é empresário, você sabe que para abrir uma empresa, você tem uma pesquisa de mercado. Você não abre uma empresa em qualquer lugar da cidade. Então, você primeiro consulta uma população. Então, nós temos que fazer uma consulta com o nosso grupo gestor, né, com a nossa comunidade acadêmica. E aí, o que nós queremos?
vamos lutar por isso. Isso aí. A nossa transmissão tem apoios do Baratão Shopping, da BioEnge Soluções Ambientais, tem apoio do Laboratório Bioanálise, temos apoio do Mais Delivery, o aplicativo prático para você pedir em casa comida e bebida. Núbia, nós vamos encerrar aqui o nosso bate-papo e as últimas colocações suas são a respeito aí do seu pedido de voto. Por que votar na professora Núbia Lemes? Por que votar em mim? Né? Deixa eu aproximar aqui. Primeiro, pelo desejo que eu tenho de transformar a UEG, a nossa unidade universitária de Iporá, para que ela seja um espaço que acolha, um espaço que garanta a permanência. Porque não adianta só a gente garantir o acesso, mas que garanta a permanência do acadêmico. Por que votar em mim? Pelo meu percurso de relação com essa universidade, que eu conheço bem, que eu sei das suas demandas e sei do que é possível a gente fazer ainda e mais ainda para qualificar aquele espaço. Então, é diante da minha história, diante da relação que eu tenho com cada um de vocês que pertencem a essa universidade, que eu peço seu voto. Sei que ouvi muitas coisas boas visitando as salas. Ouvi bastante vocês dizerem para mim, estou com você, mas eu preciso que isso seja confirmado amanhã, né, nessas próximas 24 horas, a partir do meio-dia. Então, não espere à noite, espere. Abriu o sistema, vai lá e confirme seu voto na professora Núbia, porque a gente juntos vai modificar aquela instituição para que a gente faça, de fato, uma UEG com um perfil voltado para aquele sentimento de pertencimento, como eu tenho, como eu contribuo, como eu faço e como eu pretendo desenvolver uma UEG que esteja voltada para o desenvolvimento do Oeste Goiano. Valeu, Núbia. É a professora Núbia Lemes, candidata a diretora da UEG. Obrigado por você ter vindo, foi muito bom te ouvir, ouvir as suas propostas, ouvimos as propostas dos dois candidatos. Agora a decisão é com o eleitor que vai votar amanhã a partir do meio-dia. Núbia, a gente termina sempre os nossos bate-papo aqui, deixando um presentinho, uma lembrancinha para quem é que vem. E para você uma caneca personalizada, uma caneca que leva aqui o seu nome, ó, Núbia Lemes. Tá aí. Obrigado. Olha só. Valeu. Obrigada. E assim a gente encerra o nosso bate-papo, sempre por aqui, nas terças e quintas. Hoje, excepcionalmente, foi na segunda. E quinta-feira a gente vai estar por aqui. E quinta-feira nós vamos entrevistar o pessoal lá da direção da Uniporá, porque essa semana tem evento lá, a Semana Empreendedora na Uniporá. Portanto, mais assuntos sobre ensino superior. Até quinta, um abraço a todos.